Olá, bom dia para você que está nos assistindo. Esse é o programa Terceirização aqui na Band Curitiba. O tema de hoje é o terceiro Congresso Nacional da UGT, que aconteceu entre os dias 16 a 18 de junho em São Paulo. A União Geral dos Trabalhadores, UGT, reuniu milhares de pessoas na realização do terceiro Congresso Nacional. O evento teve a participação de mais de 3.000 congressistas dos 26 estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Nada menos do que 2 governadores, 2 ministros, um secretário estadual, representante do Ministério Público do Trabalho e deputados federais e estaduais estiveram presentes na mesa de abertura do evento, confirmando o caráter plural da UGT. Além de palestras e discussões econômicas e políticas, o Congresso elegeu a diretoria que comandará a União Geral dos Trabalhadores do Brasil pelos próximos 4 anos. Estamos aqui com Paulo Rossi, presidente da UGT Paraná e também da Cinepress, Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviço à Terceirização do Estado do Paraná, que vai falar sobre o terceiro Congresso Nacional da UGT. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Maurício. Tudo bem a todos os nossos telespectadores do programa Terceirização. É uma satisfação ter o senhor aqui no nosso programa e dizer sobre a importância dos sindicatos. O senhor poderia explicar sobre as centrais de sindicatos? Por que existe uma central? Maurício, ela existe porque a nossa legislação brasileira prevê isso, né? O sindicato ele é um órgão que representa os trabalhadores em primeiro grau. Em segundo grau vem as federações, depois as confederações e durante o governo Lula, as centrais que já existiam de fato passaram a existir de direito. Então as centrais sindicais, elas exercem o papel político-sindical de representação desses trabalhadores. Se nós falarmos então do papel do sindicato na sociedade, o senhor lembra do que imediatamente? Defesa da classe trabalhadora, defesa dos seus direitos ao longo do tempo conquistados. Esse é realmente um papel de um sindicato, que é a luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, pelo trabalho decente. E essa também é uma das bandeiras que as centrais sindicais, em especial a União Geral dos Trabalhadores, defende e levanta sempre em todo o território nacional. A UGT é considerada por muitos como a central do século XXI. O senhor pode explicar isso? A UGT é considerada porque ela é uma central moderna. Ela não é atrelada a nenhum partido político, ela tem os seus dirigentes sindicais que participam sim da vida política, mas a UGT ela não nasceu especificamente dentro de um partido, ao contrário de algumas outras centrais. E é por isso que cientistas políticos e sociais, quando analisam o perfil e a Carta de Princípios da UGT, defendem a central como justamente como uma central do século XXI, por defender bandeiras modernas, como a modernização das relações do trabalho. A UGT ela defende a legalização da terceirização sem retirada de direitos, mas ela defende, ela acha que tem que ter um marco regulatório para o segmento, porque nós vivemos num país que as coisas mudaram, o século XXI mudou e as relações do trabalho mudaram também. Se falarmos sobre a estrutura da UGT no Brasil e no estado do Paraná, nós estamos hoje com uma estrutura bem sólida, formada. E qual é o segmento que mais representa a UGT? A UGT no estado do Paraná, para nossa alegria, é a maior central sindical em número de entidades filiadas. E no Brasil nós já somos a terceira, apesar de sermos a central mais nova das 100 centrais reconhecidas pelo governo, a UGT já é a terceira maior central. Porém, no setor de serviços, que congrega setor de limpeza, setor do comércio, nós somos já a maior central sindical no país, até porque o presidente nacional da UGT, o Ricardo Patá, ele preside o maior sindicato da América Latina, que é o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Recentemente, dia 16 ao dia 18 de junho, tivemos um encontro que foi considerado o terceiro Congresso Nacional da UGT.
Como é que foi a participação do Estado do Paraná? Foi magnífica a participação, mas o congresso em si foi um grande congresso. Foi um congresso que ficou marcado para todos os delegados, foram 3.500 delegados sindicais de todo o território nacional, além de mais de 60 países, dirigentes sindicais de 60 países, também que acompanharam o Congresso Nacional que aconteceu em São Paulo. Mas as palestras, o nível de debate, todos os participantes vieram para a sua base com aquele sentimento de quero mais e de ter aprendido um pouco mais sobre, não somente sobre o movimento sindical, mas o atual cenário econômico brasileiro e mundial. Nós sabemos que muitos países têm a sua legislação perfeita na área trabalhista. Esses países que vieram visitar o Brasil, o senhor acha que dentro da Organização Internacional do Trabalho nós estamos de acordo com essa legislação internacional ou estamos aquém? Bom, Maurício, só um pequeno detalhe. Nenhum país é perfeito na sua legislação trabalhista. Inclusive, muitos países vêm até o Brasil, nós damos o exemplo, por exemplo, da China. Muitos países fazem intercâmbio conosco para acompanhar a nossa legislação trabalhista. O Brasil, inclusive, tem uma das melhores legislações que precisamos aperfeiçoar, mas nós temos a CLT, que são os direitos consagrados dos trabalhadores regidos por carteira de trabalho, coisa que muitos países não têm. Agora, claro que tem países de primeiro mundo que é um pouco mais avançada essa relação do trabalho, como a Alemanha, por exemplo, que os trabalhadores, eles inclusive participam dos conselhos de administração de várias empresas. Então, e os Estados Unidos, nós estamos inclusive na frente. Eu dou um exemplo que tem uma grande montadora nos Estados Unidos que ainda comete assédio moral contra esses trabalhadores. Esses trabalhadores vêm ao nosso país pedir o apoio. Nós, retrasado, nós estivemos com uma delegação que nós fizemos uma grande manifestação numa montadora aqui no estado do Paraná, que lá nos Estados Unidos não respeita direito algum desses trabalhadores. Então, essa relação brasileira, os trabalhadores brasileiros, as entidades sindicais brasileiras têm dado um grande exemplo para outros países. No Congresso existiu um slogan: o Brasil é a hora das reformas. Quais as mudanças apontadas nesse evento? Nós precisamos fazer reformas urgentes, mas não essa reforma política que aconteceu recentemente na Câmara dos Deputados. Isso só foi para manter os benefícios e os direitos de quem está no poder. O que a UGT defende é uma reforma tributária, uma reforma fiscal para o país, em que os estados não sejam penalizados e, por consequências, os empreendedores, os empresários e os trabalhadores que cada vez pagam mais impostos. Esse nosso país ainda é muito injusto. E a UGT, ela tem uma das bandeiras, que é a regulamentação, por exemplo, das taxas de juros do país. Você pega, por exemplo, um trabalhador, até um empreendedor, um empresário, que utiliza o seu cartão de crédito. Se ele entrar naquela rotatividade, ao ano isso custa mais de 350% de juros ao ano. Isso é um verdadeiro assalto legalizado. Então a UGT, ela defende a regulamentação de no máximo 12%, o que a Constituição prega, mas até hoje não foi regulamentado. Então essa é uma das bandeiras que a UGT defende e é por isso que nós temos que fazer reformas, mas reformas institucionais para que os trabalhadores e o setor produtivo da economia, eles não sejam penalizados. Outra questão é a questão trabalhista. Nós temos que repaginar, como eu falei, a nossa CLT, porque entraram categorias que antigamente não existiam, principalmente nessa área da tecnologia da informação. Então, muitos trabalhadores hoje prestam serviços da sua residência, mas que ficam aquém dos seus direitos. Então é isso que nós precisamos regulamentar e a UGT vê como essencial a reforma trabalhista de forma a proteger os direitos, mas colocar dentro de uma CLT ou de um novo Código do Trabalho e além da reforma tributária e fiscal, para que os estados e municípios não sejam penalizados e, por isso, por consequência, os trabalhadores cada vez pagam mais impostos e o seu salário não consegue acompanhar essa carga tributária. Paulo, nós vamos pedir um intervalo e já voltamos. Okay. Nós vamos a um intervalo e já voltaremos conversando com Paulo Rossi,
presidente da UGT do Estado do Paraná. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor. E conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Você está buscando uma instituição com foco no mercado de trabalho? Então venha para o CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP. Contando com uma estrutura de 13 salas de aula, laboratórios práticos e uma equipe de professores altamente qualificada, a FACOP garante seu ingresso no mercado de trabalho. Faça já sua inscrição. Curso técnico em segurança do trabalho. Aulas a partir de agosto. Mais informações no site www.facop.org.br, pelo telefone 3699-0090 e pelo e-mail cepenca@facop.org.br. CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Estamos de volta com o programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Dando continuidade à nossa entrevista, falaremos com o Paulo Rossi, presidente da UGT Paraná e também do Cinepress. Paulo, nós sabemos que hoje o Brasil está passando uma dificuldade assim como o mundo inteiro. Questões econômicas, né? Como que vocês, trabalhadores, neste Congresso Nacional que foi em São Paulo, acabaram saindo assim otimistas ou não muito otimistas? Bom, o cenário econômico é terrível. E durante o Congresso, nós saímos, após ouvirmos vários especialistas, dentre eles o Sérgio Besselman, que é um pesquisador, um economista, e que ano passado ele já tinha falado sobre essa possível crise que o governo anterior dizia que era uma marolinha e que a própria presidenta Dilma já está dizendo que é uma onda. E para nós, trabalhadores, pode virar um grande tsunami, isso aí. Então nós vemos o comércio desempregando. Eu conversava na semana passada até com um grande empresário do nosso estado e ele falou que ele vendia por mês mais de 60 tratores. Hoje ele está vendendo 40, 30 tratores no mês, e isso já com uma tendência de queda. E o que acontece com isso? Se você não vende, você vai enxugar o teu quadro de funcionários. E isso está acontecendo não somente na região sudeste, no sul, mas em todo o país. Então o setor de comércio, o setor da indústria da transformação estão sofrendo com isso e o governo, infelizmente, não tomou as medidas necessárias. Então nós vemos com grande apreensão. E esse segundo semestre, infelizmente, a nossa inflação, que já ultrapassou a barreira dos 9%, pode chegar à casa de 0,2, ou seja, mais de 10% de inflação ao ano. E isso quem vai pagar, infelizmente, a conta são os trabalhadores com desemprego e os empresários que não vão ter como gerar a economia do país. E vocês fizeram metas? O que cumprir neste ano? Agora já estamos partindo para o segundo semestre. Uma das nossas metas é convocar todos os trabalhadores, as centrais sindicais, para fazer um amplo debate do que nós podemos cobrar. E cobrar principalmente o governo federal. Nós precisamos de políticas de incentivo, que a taxa de juros desse país seja revista e que a política econômica também seja revista no país, porque a dosagem que está sendo tomada está prejudicando somente um lado, que é o lado do emprego. Infelizmente, nós estamos aumentando cada dia mais a taxa de desemprego no nosso país. Então, é isso que as centrais sindicais, é isso que a União Geral dos Trabalhadores e suas entidades filiadas vão cobrar. Que seja revista essa política econômica tão nefasta no nosso país.
Nós acompanhamos o terceiro Congresso Nacional da UGT e verificamos que muitas pessoas que são de grande valor, de relevância na sociedade, foram chamados e foram palestrantes, né? Pedro Simão, Marina Silva. Como é que é feita essa escolha? Essa escolha da UGT é de forma muito democrática. A UGT tem um órgão colegiado nacional que é composto pelos presidentes de todos os estados da federação. Então lá o secretário de organização e o secretário-geral nacional da UGT, eles abrem o debate com as sugestões. Inclusive, para nossa alegria, o Besserman, esse palestrante, que por coincidência é irmão do falecido Bussunda do Cacete Planeta, ele já tinha previsto e foi uma das nossas sugestões para o Congresso. Assim como a Marina Silva foi uma sugestão de outros estados, o Pedro Simão também. Então a UGT, de forma democrática, faz essa escolha baseada no momento atual, político, econômico e sindical do país. Muitas pessoas participaram do Congresso? Foram mais de 3.500 delegados de todos os sindicatos filiados da UGT no Brasil. Hoje a UGT tem mais de 1.300 sindicatos filiados em todo o país. E hoje no Brasil, a UGT representa quantos trabalhadores? Hoje nós representamos mais de 10 milhões de trabalhadores em todo o território nacional. Nesse congresso, vocês tiveram também momentos culturais? Tivemos apresentações dos povos indígenas. A UGT defende muito essa questão cultural para o trabalhador. O incentivo à cultura é necessário para o crescimento dos trabalhadores. Nós tivemos a abertura do Congresso, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que foi maravilhoso. O balé totalmente de cegos. Vou fazer aqui, não vou falar o nome do supermercado, mas uma grande rede de supermercados no estado de São Paulo, ela tem também uma orquestra que são com jovens carentes e que se apresenta no mundo afora, principalmente na sua sede na França, lá tudo, e que esses jovens mostraram um pouco mais da cultura. Isso é uma forma de resgate, inclusive, de jovens. E a UGT incentiva o quê? Em vez desse jovem estar na droga, estar na rua, ele está aprendendo o quê? A cultura, aprendendo a tocar um instrumento e com certeza ele pode ser um futuro músico e um futuro maestro para esse nosso país e tirando cada vez mais o jovem dessa desgraça chamada droga. Paulo, um dos objetivos também do Congresso foi eleger os seus representantes. Você pode explicar para nós como é que é feita esta eleição e também a importância do Estado do Paraná junto à UGT nacional? A UGT ela tem uma forma, como nós falamos, democrática de agir. Ela não impõe aquela lista fechada que muitas entidades a gente sabe que faz, está aqui a lista pronta e só aprova no Congresso. A UGT ela fez uma reunião anterior, aliás, foram várias reuniões com todos os presidentes estaduais que levaram suas demandas. E o que se levou em consideração o fator? E aí você repete um pouco a composição da Câmara dos Deputados, ou seja, o maior estado tem uma representação maior. E assim vai pela representatividade. Porém, no estado do Paraná, dentro da UGT, nós somos o segundo estado com maior número de entidades filiadas e financeiramente também, que representa para a UGT, nós somos o quarto estado. Mas dentro da composição nacional, a UGT só perde para o estado de São Paulo em número de indicados. Então a UGT fez um grande trabalho no estado do Paraná e que foi reconhecido nacionalmente. E esse é o processo de escolha dos dirigentes. E aqui no Paraná foram mais de 30 dirigentes que compõem essa executiva nacional, mas o setor de limpeza e asseio e conservação está muito bem representado, por sinal. Os objetivos da UGT, então, para essa próxima gestão? Essa próxima gestão nós queremos deixar um grande legado, não somente para o movimento sindical, mas para o país. Nós queremos deixar as nossas bandeiras e essa necessidade de reforma, como que nós falamos anteriormente no bloco anterior, a questão da legalização do projeto de lei de terceirização que não penalize os trabalhadores, um marco regulatório. Nós queremos também a questão dos juros dos cartões de crédito, que eles sejam reduzidos, a reforma tributária
e previdenciária também, que não penaliza os trabalhadores. Esse fim do fator previdenciário, não somente esse fator 85/95, que o governo federal recentemente editou uma medida provisória, mas que os nossos aposentados do país realmente possam saber quando eles podem se aposentar e com dignidade. Então, esses são os legados que a UGT quer deixar para a próxima gestão. Por último, Paulo, a UGT do Estado do Paraná está fazendo uma campanha salarial unificada. O que significa isso e qual é o benefício que o trabalhador vai ter? Bom, isso foi uma ideia do nosso presidente do CIEMACO e da FEACONSPAR, o companheiro Manassés Oliveira. Numa reunião com os principais dirigentes aqui no Estado do Paraná, ele sugeriu que nós fizéssemos um grande evento reunindo trabalhadores de todos os segmentos filiados ao UGT, seja o setor de serviços, setor do comércio, setor da indústria, dos seletistas em cooperativas, no setor da indústria da transformação, que são os eletroeletrônicos, os frentistas, enfim, várias categorias que são filiadas ao UGT no Estado do Paraná, mas que a gente pudesse nos unir no mesmo ambiente e que defendêssemos bandeiras unificadas, tais como melhores salários, a redução da jornada de trabalho, a questão do trabalho decente, o fim do assédio moral e sexual nos locais de trabalho que ainda, infelizmente, nós temos em alguns setores. Enfim, então, todas essas bandeiras nós queremos agora no mês de outubro, provavelmente na data 25 de outubro, um domingo, reunirmos e também fazer uma grande campanha de valorização da mulher. A mulher que ainda sofre com salários menores, com empregos diferenciados, e nós queremos fazer essa grande conscientização. Então, no mês de outubro, a UGT, através dessas entidades filiadas, com essa sugestão do nosso presidente do CIEMACO e da FEACONSPAR, o Manassés, nós vamos fazer esse grande evento e que pretendemos reunir trabalhadores filiados ao UGT de todo o estado, aqui na nossa capital, em Curitiba. Paulo Rossi, obrigado pela tua participação no nosso programa, Terceirização, e com certeza, tendo algumas dúvidas, nós vamos estar chamando o senhor para entrevistá-lo. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço a todos os telespectadores do programa Terceirização e também a TV Bandeirantes. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos a seguir falando mais sobre o 3º Congresso Nacional da União Geral dos Trabalhadores, entidade que representa mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Voltamos já. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Confira agora as vagas de emprego da FACOP. Servente de limpeza 36 horas, SIC, vigia, SIC, auxiliar de serviços gerais e servente de limpeza em São José dos Pinhais. Vaga para servente de limpeza nos bairros Prado Velho e Rebouças. Vaga para supervisor de limpeza no centro. Servente de limpeza 20 horas em São José dos Pinhais. Vaga de controlador de acesso 36 horas nos bairros Pinheirinho e Novo Mundo. Auxiliar de serviços gerais, centro. Vaga de limpador de vidros com NR35, vaga volante. Vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. 6 vagas de servente de limpeza, centro. Porteiro, 12 por 36, centro. A central de vagas da FACOP fica na rua Duque de Caxias 255, no bairro São Francisco.
Estamos de volta com o programa Terceirização. Assista agora alguns depoimentos dos participantes do 3º Congresso Nacional da UGT. Nós vamos conversar agora com a Loredes Pacondes, ela que é diretora do CIEMACO. Tudo bem, Loredes? Tudo bem. Como é que foi a participação do CIEMACO Curitiba no Congresso Nacional da UGT? Para nós aqui do sindicato, do CIEMACO aqui em Curitiba, foi um privilégio estar participando desse congresso. Fomos em 10 pessoas para lá, gratificante, um bom aprendizado. Foi muito bom a gente estar lá, aprendendo, ouvindo, todos os estados lá. Então, todos tinham uma troca de informação em relação ao direito trabalhista, né, dos trabalhadores. Aí a gente pôde trazer muita coisa, poder esclarecer para o nosso trabalhador. E o papel dos sindicatos, organizados através da UGT, desta grande central sindical com 10 milhões de trabalhadores, vai fazer toda a diferença. Nós vamos conversar agora com o João Jerônimo, diretor do CIEMACO. Tudo bem, João? Tudo bem, tudo bem. Sobre o sindicato, por que é importante um sindicato fazer parte de uma central? Veja bem, o sindicato tem que fazer parte de uma central, no meu ponto de vista, né? Porque a central é uma estrutura que todo sindicato tem que buscar, porque a gente nunca sabe, de uma hora para outra, a gente pode estar precisando de um apoio de uma central, tá? Para estar lá distribuindo um jornalzinho, para estar de repente em uma manifestação. Então a central, ela nesse sentido, ela é muito importante. Tanto é que quando a gente faz os manifestos aí nas empresas, faz os nossos manifestos, as nossas greves, a central sempre está presente. Então a central é fundamental na vida dos sindicatos. E como que o senhor vê a representação da UGT entre os sindicatos? Olha, a UGT, francamente, eu vejo com bons olhos. Estive recentemente no congresso, no 3º congresso da UGT, que foi lá em São Paulo, e me surpreendeu muito. Inclusive, até parabenizei o nosso presidente nacional, o Ricardo Patá, parabenizei aqui o Paulo Rossi e os demais integrantes da UGT pela qualidade do congresso, pela estrutura, porque me surpreendeu. Tive lá esses 3 dias, foram 3 dias que realmente foi muito aproveitado. De lá a gente trouxe um monte de conhecimento, onde a gente vai estar usando na categoria esse conhecimento desse 3º congresso. Foi um baita de um congresso, um mega congresso, onde teve as palestras interessantíssimas. Tem aquela frase que diz que o brasileiro não desiste nunca, e a gente não pode desistir do sonho de ter um país que seja socialmente justo, economicamente próspero, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Então, eu acho que esse é o momento da gente olhar para a crise e evitar todos os esforços para sair dela e não cobrar o preço daqueles que são os mais frágeis, que serão sempre os trabalhadores, as pessoas que vivem com dificuldade no dia a dia. Companheiros e companheiras, UGT! As nossas bandeiras continuam, a redução da jornada, 85-95, melhor que o fator previdenciário. Nós vamos continuar lutando para que o projeto 4330 não permita precarizar a todos os trabalhadores. Nós vamos sim querer a regulamentação dos nossos representados terceirizados, que nós nos orgulhamos de ter dentro da central UGT. Mas o mais importante é que todos nós que estamos aqui construindo a UGT, acreditamos no Brasil. O Brasil tem um povo extraordinário. O Brasil tem homens e mulheres que são sensíveis e capazes de fazer transformações no nosso país. Companheiros e companheiras, UGT! Chegamos ao final de mais uma edição do programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Obrigado pela sua audiência. Até sábado que vem, 11h30 da manhã. Até lá!